desde que eu me conheço por gente, tinha um piano em casa. Minha irmã que ganhou o piano aos 7 anos de idade. Quer dizer, eu nasci depois disso aí, já, quando eu cheguei já tinha um piano lá. Olá, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. O papo de hoje promete. Só nos bastidores a gente já estava conversando um monte, né, Opa, Paulo? Estamos aqui com o maestro Paulo de Tarso, que é daqui de Rio Preto. Você é nascido aqui em Rio Preto, Sou nascido em São José do Rio Preto, Matheus. É um prazer estar aqui com você na TV Câmara. E como é que era Rio Preto da tua infância? Onde é que você nasceu? Que bairro que você foi criado? Eu nasci ali na Rua Penita, quer dizer, na verdade no Hospital Santa Helena, mas Sim. a primeira moradia nossa foi na Rua Penita, entre as ruas Benjamin e Coronel. Aí aos 5 para os 6 anos a gente se mudou para Redentora, onde meus pais estão até hoje, né? Ali na 15 de novembro, quase esquina com a Rua Pernambuco. E dava para brincar na rua ou não? Nossa, a gente jogava bola todos os dias na rua, passava carro de vez em quando, e era turma ali de bairro, né? Porque Sim. a Redentora, que é hoje clínica, Sim. restaurante, loja, né? Hoje virou um bairro comercial, ele era puramente familiar, puramente residencial. E o Então, que tinha para mudou fazer muito. na época, Paulo? O que vocês gostavam de Então, brincar? Pra onde é que não vocês iam? havia computador, né? Não havia o advento da internet, né? Então as pessoas ficavam na rua, andavam de bicicleta, jogavam bola na pracinha ali da Igreja da Redentora, faziam as brincadeiras de rua, jogava bete, jogava vôlei, futebol. Bom, vôlei foi mais tarde, né? Sim. Porque na nossa infância era futebol puramente. na né? rua de mesmo. vez em quando um pouco de basquete, quando ia pro clube e tal, mas na rua era futebol e as brincadeiras de criança, festa junina. As pessoas se encontravam mais, né? Hoje as pessoas estão muito conectadas no mundo e na sua própria comunidade não, né? Exatamente. Ô Paulo, e música? Como é que surgiu? Esse moleque aí brincando na rua, como é que ela apareceu? Então, o ambiente de família, né? Todo mundo gostava de música lá? Sempre teve música. E que tua turma ouvia, me lembro... tua família ouvia? De tudo. Meus pais cantavam em coral de igreja, minha mãe tocava acordeon, a minha tia cantava área de ópera, meu tio cantava bolero, a nossa vizinha, Dona Ruth, que é violinista sinfônica, ela tocava, fazia os estudos dela, tocava as músicas dela. Em casa, de vez em quando, tinha recital de piano, sempre vinha alguém tocar, alguém cantar. O seu Pedro D'Amico, eu lembro de quando criança, já ele tocando violino lá. O Fará ia em casa, o maestro Fará, falecido, infelizmente. Então, teve muito ambiente, a gente escutava muito, meu pai escutava muita música sinfônica, minha mãe, músicas de cinema, trilhas sonoras de cinema, e a minha irmã escutava muito MPB. Meu irmão resolveu fazer música, enfim, era um movimento de música de tudo quanto é estilo, de vertente. Isso a gente acaba herdando, essa sonoridade, o gosto pela música. Fui alfabetizado pela dona Cida Abissambra, né? Então comecei o ensino, a música muito cedo, aos 6 anos, né? Mas tinha esse ambiente, cantava no coral da igreja, da Redentora. Tinha esse solo fértil ali para isso. Exatamente. E o piano em si? Você Então, começava, tinha em casa, tinha brincava? Em casa. Brincava. Desde que eu me conheço por gente, tinha um piano em casa. Minha irmã que ganhou o piano aos 7 anos de idade. Quer dizer, eu nasci depois disso aí, quando eu cheguei já tinha um piano lá. Então a gente ouvia os recitais, ouvia os estudos. Foi realmente uma coisa meio que natural, automática, ter o contato com a música, né? Querer estudar uma flauta doce, querer ouvir, querer entender o que é que o maestro faz, o que é aquilo que acontece ali, né? Os cantores, os instrumentistas. Houve um certo fascínio muito cedo, porque tinha tudo isso ali ao redor. Parece que as pessoas tinham, não é menos medo, mas acesso aos instrumentos, né? Ao piano também, não, né? O piano, né? O o Mário de Andrade falava isso, da pianolatria brasileira, né? Tinha uma ligação muito grande com por causa da tradição francesa trazida para o Brasil, né? A pianolatria. O Mário de Andrade falava que todo mundo tinha que estudar piano. Hoje não, hoje é mais democrático, hoje é mais distribuído. Cordas, sopros, percussão. Hoje eu acho até mais interessante, mais equilibrada a distribuição. Fica mais fértil. O que não é muito legal é essa coisa de teclado, que você aperta um botão e faz tudo sozinho, né? E o cara não aprende mais nada. Não tem técnica alguma, não tem... O cara não quer estudar piano, a pessoa quer estudar... Apertar botão, né? Apertar um botão e o botão faz quase tudo. Então, quer dizer, peraí, a tecnologia ou você vai ser o executante? Então, isso é para se pensar. Paulo, e com quantos anos você falou, não, é isso que eu vou fazer da minha vida? No colegial. Primeiro para o segundo colegial, eu já ia para São Paulo ter aula com o José Eduardo Martins, o irmão de João Carlos Martins, do maestro.
E meu irmão já fazia música na USP Tá. desde 85, na verdade. E eu entrei em 89 na USP para fazer bacharelado em regência. Mas dentro eu troquei. Lá Perfeito. dentro troquei para piano. Pra piano. Então o clique deu mesmo no colegial, porque aí eu já estava mexendo com coral adulto, já regia. De vez em quando meu irmão passava para eu reger. Eu acompanhava o coral, cantava, dava ensaio. Tinha aula de popular com o Fará. Sim. Era preparado pela Eunice Dumbra, pela dona Cleide Lerro, pela dona Guiomar. Então eu passei por essa preparação e não me via em outra área. Eu ficava me perguntando, peraí, direito, medicina, arquitetura, engenharia, não me via nisso aí. Meu irmão já estava lá, né? A minha irmã fez letras aqui na Unesp, então nós fomos todos das humanas. Por mais que a gente queira, que a gente é do interior, né? A gente chega em São exatamente. Paulo, como é que foi esse moleque? Você já estava com quantos anos? Ah, 18, eu estava com 19? 17. 17 Eu anos, cheguei aos mais 17. moleque ainda. Eu Mais completei moleque ainda. 18 lá no final do primeiro ano de Nessa faculdade. idade a gente acha que a gente é sabido, Nossa, né? Que a gente acha que sabe senhora, tudo, né? realmente. E aí você chegou em São Paulo, como é que foi? Incrível, né? Culturalmente, eu comecei a vivenciar coisas que... Imagina que no interior a gente ia ter Ter acesso a isso, Não né? ia ter. Não, como até hoje, ainda, de certa forma, tomadas as devidas proporções, melhorou. Claro, Acho né? que aqui o acesso, né? SESI, SESC, vieram para cá, festivais, ficou um pouco mais universalizado, mais conectado. Naquela época não era, né? Então você estava mais isolado da cultura, né? Foi muito, muito importante. Primeira vez que eu toquei num grande recital no MASP, assisti os concertos da TV, da Cultura Artística, do Teatro Municipal, frequentava a USP, via cantores, ópera, via tudo, né? Desde balé, você vivenciava exposições de arte, de artes plásticas. Então, esse ambiente cultural de São Paulo é inexplicavelmente diferente do resto do país. E numa época também, que também não é tão longa, tão distante assim, que a gente não tinha acesso à internet hoje em dia, de você querer ver um concerto, alguma coisa, ter acesso a essas coisas, né? Hoje você tem de conhecer conectividade, isso, né? você... Se quiser, vou me dedicar esse mês a Beethoven, É. você pode toda noite ver uma boa coisa de Beethoven e conhecer melhor. Naquela época não tinha essa possibilidade. Não tinha. Você tinha que ir né? até os centros, ou você tinha que ter as gravações em casa, e aí quem que aguenta pagar tudo para você ter o acervo, né? Então, São Paulo foi muito importante na formação, a USP. Quanto tempo você ficou lá, Fiquei Paulo? quase 6 anos. E aí em você São Paulo. voltou, o que você fez? Voltei, fiquei um ano aqui com o coral, que na época ainda era o Coral da Redentora, depois mudou para Movimento Coral Rio Pretense. E aí eu falei, não, se eu não sair agora aos 25 anos do Brasil, vou sair quando? Então, isso foi em 96. 96. Eu completei os 25 anos já na Alemanha, em Berlim, me preparando para a prova de admissão, que foi em fevereiro de 97. Aí entrei, fiquei até 2003, depois voltei. Lá em Berlim, conta para mim um pouco, como é que foi? Quanto tempo de estudo? Incrível. Cidade incrível, cosmopolita, diferente de todas as outras capitais. Você se preparou para isso no alemão? Como é que você estava? Você chegou Então, um pouco descalço lá, foi na cara eu com a coragem? Eu tinha estudado alemão, Sim. tinha feito nível médio 1, mas é assustador no começo, né? Porque você fala, na hora que eles rebatem, acabou, né? Bom, e agora? Descalço, né? Não tem O como... primeiro semestre foi muito difícil, assim, eu até pensei em desistir, mas como eu não desisto de nada, eu pensei, depois já tinha esquecido. Você conhecia alguém lá, sabia de alguém lá? A gente acaba conhecendo, não tinha, assim, Brasileiro, alguém, vou para ficar na casa de alguém? Não. Eu fui só mesmo me preparar num conservatório de bairro para fazer a prova da Escola Superior de Música, e fiquei lá os 3 meses me preparando, foi outubro, novembro, dezembro, janeiro já tinha 4 meses preparando, lá já estudando, para saber o que era a prova, né? Tá. Então, prova de regência, prova de piano, acompanhar cantor, cantar uma cena de ópera, acompanhar instrumentista, todos os requisitos que um maestro precisa, solfejar e tal. Dá uma exibida agora, fala da concorrência de um curso desse, da importância de um curso desse. Às vezes a pessoa em casa não tem a noção do quanto isso é importante, inclusive... De gente do Brasil ter acesso a isso, não é uma coisa muito fácil de você fazer. Eu vou fazer uma comparação entre USP e a Escola Superior de Música de Berlim Oriental, né? A Hans Eisler, onde eu fiz. Na USP entramos 20 naquela época, hoje eu sei que subiu para 30. Tá. Então, cada classe nova, eles 30 completam 30 novos músicos ou estudantes de música. Lá não, lá em Regência, por exemplo, teve semestre que não entrou ninguém. Teve semestre que entraram 6. No meu semestre entraram 6. Certo. Né? No semestre seguinte entraram 2. É interessante isso, porque eles não estão nem aí com esse negócio de vaga. Sim. Não vamos completar a vaga, não existe isso. Não é abrir por abrir.
Exatamente. Eles querem a pessoa com perfil Para para cursar regência. Eles são muito específicos. É uma das características da cultura germânica, né? E o que se aprende na regência? O que se estuda durante os anos na regência? Então, as pessoas normalmente perguntam isso e acham que o maestro é só aquela Exatamente. pessoa que bate tempo na frente de uma orquestra ou de um coral. Aquilo é o produto final, mas você tem que estudar muito solfejo, tem que saber estudar as figuras rítmicas, né? Estudar o solfejo melódico, saber treinar muito o ouvido para ele ficar bem crítico em relação à execução, à desafinação, a questão estilística, estudar Renascença, Barroco, Classicismo, Romantismo, estudar a música do teu país, tocar bem o instrumento, saber acompanhar um solista, saber reduzir uma partitura ao piano. Você tem que tocar solo, você tem que acompanhar cantor e instrumentista. Depois a parte de gesto mesmo, a batida, que é o que determina se a orquestra vai tocar algo lento em legato ou algo em staccato rápido. Entendi. Né? Então, tudo isso a gente tem um trabalho gestual, postural, para que, no final das contas, você sugira os conteúdos previstos pelos autores ao longo dos séculos e que você seja fiel às regras estilísticas, de modo que o público receba o melhor conteúdo musical ou artístico daquela obra. E o dedo do maestro, o que diferencia um do outro, Paulo? Uma pessoa que é leiga, que tá assistindo em casa e quer prestar atenção em algo, quero prestar atenção específico no maestro, o que ele presta atenção para eu acho que é o conjunto, né? A precisão, a postura, o posicionamento de batuta, o simples olhar para os instrumentistas, o centro que você tem que coordenar e como se você funcionasse como uma autoridade, Perfeito. cujo símbolo é a batuta, né, que é aquela extensão nossa do movimento. Se eu faço o movimento com as mãos e o braço é de um jeito, eu vou pedir sua caneta emprestada. Sim. E se isso aqui fosse a batuta, seria a extensão do movimento. E isso pode ser um compasso binário, um compasso ternário, um compasso quaternário. Pode ser lento, pode ser rápido, Sim. pode ser sustentado, pode ser curto. Então, tudo isso é estudado. E aí você tem que estudar a história da música, estudar uma porção de regras e se preparar ao longo de muitos anos, conhecer o repertório que é extenso ao extremo e exercitando. E conhecer as particularidades de cada instrumento também, sim, com certeza, também. óbvio. Né? Claro. Faz parte estudar a instrumentação, saber o que você pode pedir para determinados instrumentos, o que você não pode pedir. Não adianta você pedir uma determinada coisa para um oboé numa região grave, sendo que o oboé tem muita dificuldade de tocar numa região grave. Então, você não vai pedir um pianíssimo, porque vai ser um contrassenso. Os instrumentos de corda têm problemas de afinação. Por quê? Porque eles têm que achar a afinação. É diferente de um violão que tem os trastes, você põe o dedo no exato, né? Violino não, viola, violoncelo, contrabaixo, você tem que achar o dedo, achar a afinação. Aí você fala, então piano é mais fácil? Bom, piano tem a afinação pronta, não significa que seja fácil tocar piano. Essas pessoas confundem um pouco. Também falo muitas vezes, mais fácil reger do que tocar. Olha, meu amigo, bater tempo é fácil. Reger do jeito que tem que ser regido, e preparar e controlar tudo não é fácil. Como também não é fácil compor bem, como não é fácil produzir bem. Então, acho que as pessoas precisam parar com esse tipo de coisa de o que é mais fácil, o que é mais difícil. Mais difícil, é bobagem isso. Cada um é lógico, cada profissão com a sua especificidade, sua importância, né? Você está me falando agora, me soa também, é uma coisa de rigor, mas também é uma posição de muita generosidade, né? De pensar em todos, né? Para que todo mundo se destaque, não é? Sim, de equilibrar o conteúdo musical, mundo, né? Artístico, de também se sentirem úteis, né? A gente interfere na comunidade também. Eu vejo isso lá em Barretos, que eu trabalho com a orquestra de lá. A gente trabalha com crianças, os concertos didáticos, né? Então a gente vê o fascínio delas, elas sorrindo, elas descobrindo os timbres, os instrumentos, as músicas, né? Aí você vai para um hospital como o Hospital do Câncer, a gente foi lá, nossa, você vê as pessoas assim chorando, às vezes ali numa sala de espera porque o filho está internado ali, passando por uma situação extrema, né? Ou você vai num lar de menores ou num asilo. Então, isso faz com que a gente perceba que a gente provoca emoções nas pessoas, né? E isso não tem preço.
Esse acho que talvez seja o verdadeiro valor da profissão, de você melhorar a vida das pessoas, mas por isso tem que se trabalhar a qualidade da execução, para ser sempre agradável. Na hora que você vai cantar, o som tem que ser redondo. Na hora que você vai tocar... Oferecer o melhor material. Melhor, isso. Então aí entra a consciência dos músicos. Gente, eu vou fazer um breve intervalo. O papo rendeu 15 minutos que passaram que a gente nem viu. Estou conversando com o maestro Paulo de Tarso. Você fique aí e a gente volta rapidinho com o programa Com a Palavra. Você já conhece o aplicativo da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal? O Saque MPF é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Pelo aplicativo, a cidadão pode solicitar informações e fazer denúncias sobre corrupção, atividades ilegais, falta de segurança, saúde ou educação. Tudo em tempo real. O aplicativo foi pensado para aumentar a fiscalização e para promover a inclusão, já que cada vez mais pessoas acessam a internet pelo celular. As denúncias e pedidos de informação também continuam sendo feitas no site cidadão.mpf.mp.br. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje com o maestro Paulo de Tarso e agora, reforçando o segundo bloco, a Maria Laura Yunes Buchala, esposa do maestro, que eu estava assistindo aqui, trouxe para saber, ouve música clássica em casa ou também tem espaço para outros gêneros também, Maria Laura? Essa pergunta é ótima, né? Bom, primeiro queria te agradecer pelo convite, assim, pelo formato original desse programa, que está muito bonito, o cenário e tudo legal. mais. Obrigada, viu, Matheus? Parabéns. Bom, escuto música clássica, aprendi desde pequena a ouvir, meu pai gostava muito, né? E lógico que na cultura nossa aqui, né, da região, fez muito parte da minha vida a música sertaneja, né, a música popular. Então, eu gosto de ouvir hoje tudo, praticamente. Tudo. E você, Paulo, ouve de tudo ou não? Então, fazendo Ou esclarecimento. pelo menos, música Música não é mais clássica, clássica, você não é? falou, né? Como é que é? É música erudita. Música erudita. Porque dentro da música erudita tem a música da Renascença, a música Perfeito. do Barroco, do classicismo, Classicismo. que é entre 1750 e 1820 no máximo. Então, classicismo é um período. É um período. Mas virou sinônimo de música, Tudo. né? Música clássica, da música erudita, né? Depois vem o romantismo e a música contemporânea com as suas dezenas de vertentes, né? Eu escuto, sim, coisas variadas. Eu acho que tem coisas do pop interessantes, Perfeito. originais, bem pensadas, estruturadas. Claro que eu não vou escutar como um leigo, né? Perfeito. Tá, você fala, mas você não consegue relaxar com música? Não, eu não posso... Não Sempre posso alerta. ouvir música. Sempre alerta. Exatamente, eu tenho que repousar em silêncio. Porque a música, para mim, eu vou ficar pensando na harmonia, ficar ouvindo a frase, entendendo a respiração, o texto. Eu não posso ficar ouvindo música, porque eu escuto criticamente. Mas eu escuto rock, escuto pop, escuto música popular brasileira, samba, bossa nova. Procuro entender por que um tipo de samba é de um jeito, Perfeito. de outro. Então, tem coisas maravilhosas no Brasil, né? O baião, enfim, tem coisas variadas. O Brasil é uma combinação muito especial musical, mas eu escuto de tudo, sim. Paulo, vou fazer uma pergunta meio viajandona, meio... O que você acha que o ser humano, essa origem da música, esse amor desde o início, por que o homem toca, o homem canta, você acha? Eu acho que tem a expressão do sentimento da alma. Emoção, né? Os povos antigos, tribais, eles faziam os ritos E para as coisas divinas, né? chuva, para o sol, para, enfim, alguma coisa da aldeia, da tribo, o nascimento de uma criança, uma coisa religiosa, a consagração, algum título. Então a música tinha a ver com a cultura da comunidade. Hoje a gente toca para satisfazer o gosto de uma plateia sentada toda, né? Existe uma mudança nesse sentido. Mas também tem a música que tem a ver com as tribos, Sim. né? Do ponto de vista pop, pop, urbanos urbano. e sociais, né? Então, não sei se mudou tanto assim. Claro que hoje é tudo mais civilizado, mais científico, mais específico, mais variado, mais explicado, né? Maria Laura, e na tua casa, vocês costumam
para relaxar, ouvir muita música? Toca-se muita música lá ou em casa de ferreiro espeta de pau? Não, toca assim bastante, mas isso que ele acabou de falar é verdade. Se eu quero conversar um assunto sério com ele, precisa desligar se está tocando alguma música, porque ele não presta atenção realmente no que eu estou falando, porque ele fica... não é verdade? É verdade. Ele presta atenção no arranjo, ele fica... Aí ele fala, pode desligar a música? Aí a gente consegue. E você toca alguma coisa? Não. Nada. Quero aprender a cantar, é um projeto meu, assim, que a gente tiver, assim, tempo para isso, eu quero aprender. Ô, Paulo, uma coisa que ela falou me deu uma dúvida. Todo mundo pode cantar, consegue cantar? Consegue, bem ou mal. E tem como melhorar quem canta mal? Então, as pessoas acham, Matheus, que o problema é a voz. Sim. Mas, originalmente, o problema não é esse. O problema é a memória musical, a memória auditiva. Tem algumas pessoas que foram muito estimuladas desde cedo. Então, elas treinaram as alturas, os registros, os ritmos, a coordenação motora foi trabalhada na infância. Então, isso, com o passar do tempo, associado a um processo cognitivo abstrato, que é a leitura, o que você faz? Você consegue entender a correspondência entre a melodia e o som. Então, você consegue, e também através de respiração, porque as pessoas a parte acham fisiológica, que... né? Exatamente. Física, então, né? você vai respirar... É apoiado nos músculos do abdômen, né? O pessoal fala usar o diafragma, mas é claro que vai usar o diafragma. Ele regula a respiração, não é usar ou não usar o diafragma, é usar os músculos do abdômen, porque o diafragma você já usa mesmo até para falar, porque ele regula inspiração e expiração. Então, a voz é a consequência desse trabalho auditivo ou desse não trabalho auditivo. Sim. Então, como as pessoas não têm as afinações prontas, porque não foram devidamente estimuladas, elas não têm registro. Então, o cérebro, ao ouvir, ele não processa, não decodifica e não passa para a laringe para a gente achar a posição da voz. Por isso que não afina. Por isso que tem gente que é absurdo, que parece que a pessoa está fazendo de propósito. Você fala assim, mas esse cara está cantando desse jeito não tá percebendo. E não está percebendo. Fala, gente, por mas incrível que absurdo. Que pareça, não está percebendo. Não está percebendo, porque o ouvido não está... Exatamente, porque o ouvido não foi trabalhado. Paulo, é outra coisa importante também, que eu acredito, e é óbvio que esse instrumento musical que é a voz, ele tem que ser trabalhado de uma forma que ele tem que durar a vida inteira, né? Ele não pode ser mal trabalhado também, sim, né? Tem que ter uma manutenção disso, né? Beber muita água, os extremos de temperatura, principalmente o gelado, né? Pro gelado sim, é pior do que ainda. pro quente. Mas o quente, o extremo no sul do país, em Porto Alegre, lá no chimarrão, aquelas coisas. Então, o extremo disso aí é o câncer de laringe. Também. Tá no sul do país. Agora, claro, você tem que usar soro fisiológico, você não pode competir no ambiente de trabalho, Perfeito. Cuidado com ar-condicionado e ventilador. Quem trabalha com lousa, né, professor que fica inalando aquele pó do giz, Perfeito. Né? Então, tudo isso E, claro, exercícios, trabalho respiratório, que é fundamental. Então, a voz, para quem é locutor, para quem é jornalista, para quem é cantor, a voz é o nosso instrumento de trabalho, né? E por isso até a história das capacitações para professores. Exatamente. Para eles aprenderem a usar a voz. Tem vários professores parando em fonoaudiólogo e otorrino com fenda, nódulo, calo vocal. Qual que é a importância disso? Primeiro falar um pouco. Você gosta de ensinar, de passar para adiante? Você tem paciência? Você acha que você é um bom professor? Olha, eu acho que eu estou me treinando, eu não sei se eu sou assim, eu faço de tudo para a pessoa entender. Eu acho muito difícil explicar para crianças muito pequenas. Perfeito. Então, crianças de 3, 4, 5 anos, seria muito difícil eu dar aula para elas, por isso que eu não escolhi dar aula para essa faixa etária. Agora, as crianças que já estão alfabetizadas a partir de 8, 9, 10 anos, elas já conseguem entender um pouco da abstração. E aí você consegue discorrer sobre os fundamentos da música, os conceitos, então aí funciona melhor. Claro, eu prefiro, acho mais lógico assim, trabalhar com o adulto, porque o adulto, a resposta do adulto é mais instantânea. Né? Eu acho até interessante, até interrompendo essa tua pergunta, porque eu percebo que o Paulo tem o lado didático e tem o lado da profissão dele, que é reger, né? E
e ele não consegue ficar feliz se ele não tem esses dois dois lados lados acontecendo com o mesmo peso. Bom libriano. tudo libriano, né? muito equilibrado. Então, se tirar o ensinar dele, ele não fica bem. Se tirar a regência dele também, ele não... Então, eu percebo que tem que ter esse fato equilíbrio. de tocar o instrumento também. Também tocar, você sim. gosta de tocar. Estudar, sou né? pianista, Estudar. Desde acompanhar até fazer trabalho solo, da música erudita ou popular. Paulo, você fez um trabalho recente de capacitação de mais 600 professores da rede pública. Qual que é a importância da música, do ensino da boa música para esses alunos? Nossa, essa multiplicação. Pois é, essa pergunta poderíamos responder um outro programa, né? Olha, o fundamental que ficou para elas, as professoras da rede pública... No caso que do faixa setor que você pegou? Infantil. Infantil da de rede 0 a municipal. 5, que trabalha com as crianças, os bebês até as crianças de 5 anos. Elas entenderem o que elas podem aplicar em sala de aula. Então, vai executar uma canção, então fazer a criança memorizar a melodia. Não sabe cantar? Põe em gravação. Certo. Vai fazer um modelo de voz para a criança? Tem que ser um modelo feminino, porque a criança ela é soprano ou contralto no máximo. Ela nunca vai cantar imitando uma voz adulta masculina. Vai trabalhar com bandinha? Pô, mas bandinha não é... Uinha, aí é uma infelicidade, porque é um negócio extremamente complicado você coordenar ritmo em conjunto com crianças tão pequenas. Mas será que as professoras sabem fazer isso? Sabem cantar? Sabem pegar conteúdo de músicas e aproveitar dentro da diagramação do currículo ao longo de um ano letivo? Então, todas essas questões foram apontadas ao longo, a Maria Laura fez comigo isso, de colocar no PowerPoint, para demonstrar para elas a importância até do silêncio. As crianças não ouvem. Elas não estão acostumadas a ouvir. Elas querem falar ou gritar. Aí você põe uma música que abaixa o batimento cardíaco dela, uma música barroca, tranquila, 15, 20 minutos por dia, a criança instantaneamente vai ficar mais serena. E o professor vai economizar a voz dele, vai poupar. Então tem uma aplicação científica, neurocientistas explicaram isso, não é invenção nossa. Isso estudaram na Inglaterra, nos Estados Unidos, que a música barroca, a música clássica, a música mais serena faz com que a produtividade, a memória sejam ativadas, enfim, o silêncio, a concentração. Pô, se isso faz bem para o ser humano, tem que ser explorado no momento de formação dele. Não tem a ver com gosto, se você gosta, não é essa a pergunta. As pessoas sempre falam, mas eu não gosto, eu não gosto dessa música. Como é que você não conhece? Não conhece. Você não gosta. Você não conhece. Não está habituado, não é? Exatamente. A gente gosta daquilo que a gente conhece. Mas se você não conhece, como é que você vai falar que não gosta? Então, esse fator ignorância, a gente está quebrando isso e aproximando, mostrando, olha, pode escutar o pop, pode escutar o rock, o que você quiser, mas na hora da sala de aula, você não pode pôr um funk com palavrão e a criança dançar achando que é normal. Isso. Está tudo errado. O que é isso? Isso é falta de respeito na formação da criança. A criança tem o direito à universalidade do conhecimento. Tem acesso, né? Acesso. Então, e como é que você vai bloquear isso? Então, essas questões foram abordadas e largamente discutidas, né? Porque algumas não concordam. Alguns profissionais. Entendi. Ah, mas eu não conheço. Então passa a conhecer. Porque talvez também não foram habituadas a isso, apresentadas a esse leque de possibilidades. Porque a ditadura militar, no ano de 1972, em Garrastazu Médici, cortou o ensino de música, das artes, sociologia, filosofia, tudo que fazia o ser humano melhor e pensante e crítico. Então, de 72 a 2008, não houve música no ensino formal. Não estava nem nacional. Na agenda de discussão disso. Agora voltou para a agenda. Voltou. Então, gente, eu conversei aqui com o maestro Paulo de Tarso, com a Maria Laura Yunes Buchala. A gente falou um pouco sobre música erudita, sobre como aprender a tocar esse fascínio sobre os instrumentos. E eu fico por aqui e eu aguardo você semana que vem com um programa inédito aqui na TV Câmara, com a palavra, um bate-papo inteligente com gente interessante aqui de São José do Rio Preto. Tchau!